primeira vez que eu me entendi por gente numa igreja lá nos Estados Unidos, uma diferente cultura. E eu lembro que o culto, a reunião foi bem diferente do que eu estava acostumado aqui em Manaus, que nós éramos de uma igreja bem tradicional em Manaus. E a música foi bem contemporânea, né? Eu fiquei fissurado no guitarrista, que adorava Deus tocando guitarra, enquanto eu estava acostumado com uma pianista que estava lendo a partitura. E assim, eu acho que quando ela terminava a música, aí que ela adorava a Deus, dizendo, glória a Deus, terminou. E esse guitarrista estava lá, literalmente adorando a Deus, fazendo a guitarra dele cantar. E aí terminou o culto daquela igreja, e eu, filho de pastor, a gente tinha ido para casa de amigos que eram missionários também e tudo. Infelizmente, filhos de pastores convivem nessa bolha, né? E quando eu saio do ambiente de santuário, de culto, e eu olho lá fora, o cara que estava tocando guitarra estava com cigarro na boca, fumando, conversando com os outros amigos na frente da igreja. Eu ainda meio que tremendo, corri para dentro da igreja de novo para puxar o meu pai e falei com o meu pai, pai, o guitarrista está fumando. E meu pai, sabe aquele negócio que pais fazem? Depois a gente conversa. Aqui não, aqui não. E aquilo foi tão chocante para mim, que eu tinha sido criado com o fumo como um pecado, não venial, mas mortal. Sabe, o cara fumou, é igual o cara ser a pior espécie da raça humana e vai pro inferno na primeira classe. E lá estava o cara que tinha impactado a minha vida, fazendo a guitarra adorar a Deus, lá fora fumando, com os outros caras da banda, todos juntos. Cheguei em casa, meu pai sentou comigo e falou, filho, aqui nos Estados Unidos a coisa é um pouco diferente. Aí que deu um nó. Porque eu pensava que pecado era pecado em qualquer lugar da face da terra. Em Marte eu pensava que pecado era pecado. Perto do Sol, onde as erupções solares estão acontecendo, eu pensava que lá pecado é pecado. Porque lá mais ainda, está perto do inferno. Então eu pensava que lá seria pecado do mesmo jeito. E ele tentou me explicar, e eu confesso a vocês que eu fui entender isso há pouquíssimo tempo atrás. Já no final da minha adolescência, a ficha caiu. Hoje, eu queria conversar a respeito dessa ficha. Porque tantas vezes, nós, como bons religiosos que somos, talvez você ainda seja, eu espero que você esteja no processo de deixar a religião e começar um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus Cristo. Mas todos nós, com aquele resquício de religiosidade, nós categorizamos, segregamos e afastamos pessoas baseados em, normalmente, aspectos culturais que muitas vezes são, sim, horríveis para a saúde ou para a vida, mas outras vezes são simplesmente diferenças culturais. Depois de ter passado por essa crise de pré-adolescente e descoberto que nos Estados Unidos o pecado era diferente, né? Lá não era pecado fumar. Por mais que o cara morresse de enfisema pulmonar, da mesma forma, ele ia para o céu de enfisema pulmonar e aqui no Brasil o cara ia para o inferno com enfisema pulmonar. Cara, o céu americano permitia coisas, o céu brasileiro não. Mas depois de vários anos, já casado, voltando dos Estados Unidos, de ter feito o meu mestrado lá, eu fui para a Igreja Batista Internacional em Brasília, em que nós tínhamos 27 etnias, 27 povos diferentes, adorando a Deus todos os domingos. É Babel. Literalmente, Torre de Babel. Tem um cara falando Yorubá aqui, um outro falando francês ali, um casalzinho de olhinho puxado falando japonês, enquanto os americanos dominam todo mundo. Nada contra os americanos, né? Mas era o que acontecia na igreja. Os americanos dominavam todo mundo porque eles eram os donos da igreja. Eu descobri isso da pior forma possível. Existe um feriado nos Estados Unidos chamado Thanksgiving. Ali em novembro. E durante o Thanksgiving, na nossa igreja, a gente tentava, direção de graças, a gente tentava fazer com que todas as etnias tivessem a oportunidade de adorar a Deus da forma que eles adoravam a Deus lá no seu povo. Pior erro da minha vida.
naquele dia eu descobri que os outros povos adoram a Deus de formas diferentes. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, mas eles adoram de forma diferente. E então começamos o culto, um culto maravilhoso. Primeiro as senhoras americanas cantaram, elas vieram à frente, colocaram as mãos para trás e cantaram aquela voz. Se você fechasse os olhos e ouvisse só a voz, era maravilhoso. Porque a expressão simplesmente não estava lá. Mas era a forma dela adorar. Completamente sem movimentos, né? Dura, seca, mas a voz maravilhosa. E aí, se eu não me engano, os japoneses fizeram alguma declamação em japonês. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente só sabia que a poesia estava lá no papel. E eles estavam adorando a Deus, agradecendo a Deus por algo. E então entraram as nigerianas. Logo depois dos nigerianos, homens de 70 a 17. E entraram como bons africanos da Nigéria e Yorubá. Vocês sabem o que é que no nosso país os Yorubá trouxeram? Candomblé. Candomblé vem da cultura Yorubá. Então eles entraram com a cultura Yorubá. O batuque exatamente igual a qualquer terreiro de candomblé. E as senhoras entraram vestidas todas de branco, com turbantes Eu devia ter mandado a Alessandra trazer, pedido para, mandado não manda minha esposa, mas pedido para a Alessandra trazer toda a roupa que deram para ela. Quando eles começaram, me deu aquele frio na espinha. Sabe quando você sabe que você cometeu um erro crasso? Mas aí eu resolvi me liberar, viver a liberdade de Cristo e adorei com elas. Até o ponto em que elas começaram a descer na boquinha da garrafa, na frente de todo mundo. Verdade pura, Sara, não estou mentindo. Pergunta da Alessandro dia em que as nossas diaconisas desceram na boquinha da garrafa. Desciam mesmo. Senhoras de 60 anos conseguiam chegar a níveis que eu, se fizer, me machuco. Adorando a Deus. Terminou o culto, depois de todo o constrangimento meu interno, tentando deixar um sorriso amarelo no rosto, está tudo ótimo, glória a Deus, que coisa linda. Termina o culto e eu vi os missionários de uma certa etnia saindo com os olhos meio que baixos e com uma feição tanto quanto consternada. Segunda-feira, pastor, não trabalho, eu fiquei em casa. Terça-feira eu recebo uma ligação. Winston, passa aqui no escritório. Eu engoli em seco, eu já sabia o que vinha. A nossa igreja ficava distante somente, separada por um estacionamento da sede dessa missão. Fui convidado até a sala do presidente da missão aqui no Brasil e ele conversou bem brevemente comigo, dizendo: eu não estou gostando muito da forma como a International Baptist Church está se desenvolvendo. Existem influências muito sensuais na igreja agora. Eu gostaria que você controlasse isso. Eu não sei de onde veio, mas a minha resposta para ele foi: você está falando a respeito das nossas irmãs nigerianas? Elas estavam adorando a Deus. Se o Senhor quiser dizer a elas que elas não podem adorar a Deus assim, be my guest. Você é o meu convidado. Você pode chamá-las e dizer: eu não vou. Bem, o meu ministério lá foi curto, não por causa disso. Foi nesse ministério que meu casamento acabou, até porque eu estava adulterando com a noiva de Cristo. E quase acaba o meu casamento com isso. Deus fez um grande milagre na nossa vida. Hoje temos 4 filhos. Não vamos ter o 5º. Não sei, se for da vontade de Deus, talvez até role. Mas não é nosso plano. Mas tudo isso nos mostra como tantas vezes, na nossa concepção do que é certo e errado, do que é coerente e não coerente, do que é pecado e não pecado, existe uma variável cultural muito, muito forte. E então, como sabermos o que é certo e errado? Como podemos, no mundo cosmopolita que vivemos, saber o que é a liberdade que Cristo nos chama a ter? Vocês lembram que Paulo falou a respeito de nós pós-Cristo? É mais ou menos isso que ele diz.
ali em Gálatas. Olha o que ele diz em Gálatas 5. Se você trouxe algum tipo de Bíblia, talvez hoje seja o dia de abrir. Sopra a poeira da Bíblia, vê se não travou o seu aplicativo. Que às vezes quando a gente usa um negócio uma vez por semana, o troço não presta naquele dia, né? Mas eu queria que você lesse, eu sei que com certeza, se você é rato de igreja, você já leu esse texto milhares de vezes. Eu gostaria que você lesse, sim, como se fosse a primeira vez. Sabe a primeira leitura do violino? Quantos de vocês já tocaram violino na vida? 1, 2, ninguém? Não? Piano, primeira leitura de piano. Ah, tá. Sabe como é que a gente faz a primeira leitura? A gente tá assim, ó. Pelo menos como eu, né? A gente tá olhando lá, olhando o acorde. A gente presta muita atenção na primeira leitura. Então faz de conta que é a primeira vez que você está lendo. Tá? E olha o que o texto diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Eu estou no versículo 13 agora. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado, para não se destruírem mutuamente. Vocês viram a palavrinha que Paulo usa para descrever a nossa situação hoje, pós-sacrifício de Cristo na cruz? Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Sabe o que estava rolando ali na Galácia? No início da era cristã, no primeiro século, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, e as comunidades cristãs começaram a se aglutinar, e eles começaram a compartilhar vida juntos, começaram a comer juntos, começaram a ir para o shopping juntos, começaram a falar mal dos outros juntos. Como você faz hoje em dia quando junta muita gente? Eles faziam da mesma forma, só que quando essas comunidades começaram a se espalhar pelo mundo e saíram do guetozinho de Jerusalém, eles começaram a bater de frente com outras culturas. Porque o judeu, a cultura judaica, por causa da aliança ainda em Abraão, tinha o costume de cortar o prepúcio de todo filho macho. Se você não sabe o que é, cadê Leandro? É que Leandro é outro médico. Gabriel, Rúbia, também Luana, também Camila, eles podem explicar o que é prepúcio e como se faz o procedimento. Tá? Logo depois da reunião, você, por favor, procure algum médico. Mas eles tinham o costume de cortar o prepúcio de todo filho macho. Você já deve estar imaginando o que é. E essa era uma marca para eles de pertencerem à aliança de Abraão, pertencerem ao povo de Deus, era parte do sinal de que eles eram salvos. Quer dizer, se você não tem prepúcio, você é salvo. Você tem prepúcio, você não é salvo, porque você está condenado, você não faz parte da aliança. E aí o evangelho começa a chegar para um povo pagão, para os quais cortar prepúcio é coisa de maluco. Quem é o doido que vai cortar nessa área? Vocês são malucos, judeus. Isso não é sinal de aliança, isso é sinal de perda de cabeça. E aí? Os cristãos chegam por todo mundo anunciando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, como Senhor, Criador de todas as coisas, chamando os pagãos. E os pagãos começam a ser
atingidos pelo Espírito Santo e começam a mostrar maravilhas pelo mundo. E esses que estão agora dizendo que são de Cristo e são de um novo povo, agora não mais um povo eleito, pequenininho, que trouxe o Messias, mas sim um povo, como Joel disse, que por toda a terra se espalharia e seria filho de Deus, toda a humanidade glorificando o nome de Deus. E eles têm prepúcio. Eles não são circuncidados. Isso gera a primeira grande briga entre os irmãos cristãos. Foi só a primeira, porque desde então brigas acontecem no meio do cristianismo e não existe uma denominação que não tenha dado origem à próxima. E logo, logo, quando a CV for grande o suficiente, vai haver alguma briga e vai sair algum grupo e vai formar outra igreja, porque a gente vai estar errado e o outro vai estar certo. E sempre vai rolar esse tipo de coisa, até que Jesus Cristo volte e nós nos espantemos com pessoas que nem mesmo sabem que são cristãs e nós chegaremos lá e falamos, você aqui vim, não sei nem porquê, mas tô. E você tem prepúcio? Não sei, meu novo corpo nem tem essas coisas. E então começou a discussão de o que é que vale? Que lei que a gente segue? Porque nós somos pagãos, nós não somos judeus. A gente vai seguir lei, mas Paulo estava dizendo que nós não seguimos a lei porque nós estamos agora na lei de Cristo, que nos libertou de tudo isso. E aí, nesse contexto, Paulo mais uma vez diz, foi para a liberdade que vocês foram salvos. Não voltem a se firmar para a salvação de vocês na lei. E ai daquele que se firma no cumprimento da lei para encontrar salvação. Porque quando a pessoa faz isso, ela ou segue a lei inteira, ou ela será condenada. Porque ela caiu da graça. Você que é cristão evangélico, ortodoxo, todos os carimbos, né? Você já passou por todas as burocracias, já foi batizado 3 vezes em cada igreja diferente, você recebeu a fusão, a oblação, de todo jeito, né? Você já ouviu falar em cair da graça? O que é que significa isso? O que é cair da graça? Cair da graça, na concepção, não é só se afastar de Deus, não. Se afastar de Deus é o que a gente faz quase toda semana. A gente dá aqueles 2 passos para trás, porque a gente faz um monte de porcaria, e aí a gente se afasta. Não, cair da graça é uma forma metafórica de dizer, você está condenado. Porque se é pela graça que nós somos salvos, se nós caímos da graça, nós não mais temos salvação e a única coisa que nos resta é a certeza da condenação. Então o que Paulo está falando aqui é que se nós dependemos da lei e da tal santidade que é tanto pregada de ou você é santo, ou você cumpre leis específicas e assim você chega a Deus, o que Paulo está falando é não. Se você está se firmando em cumprir estatutos e lei, você está caindo da graça e se afastando de Cristo, porque Cristo não mais tem poder sobre você, mas sim você colocou poder na lei. Aí Paulo diz, não permitam voltar ao jugo da escravidão. E esse jugo de escravidão que Paulo cita aqui não é o pecado, é o jugo da lei. Paulo chama a uma liberdade que eu tenho certeza absoluta que nem nós, cristãos, não sei se você é cristão, mas eu sou cristão, nós cristãos ocidentais, protestantes, realmente compreendemos. Porque ele em certo momento vai inclusive dizer, tudo é lícito. Ele completa. Mas ele sim afirma, tudo me é lícito. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Liberdade, inclusive, da lei. Perguntinha para vocês. Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. E que se nós nos firmarmos no cumprimento da lei para sermos salvos,
Nós caímos da graça e a única coisa que nos resta é a plena certeza da condenação. Como é que a gente vive, então? Tem lei? Qual é o padrão? Como que a gente cobra o outro? A gente pode terminar aqui, né? É amor. Mas como que a gente cobra? Como é que a gente diz? Sara, você não pode beber sua cerveja, porque é pecado. Só que é pecado aqui. Lá na Alemanha não é. Ou você pode beber o seu vinho lá em Portugal. Aqui no Brasil, não. Nem caipirinha pode aqui no Brasil. Não é pecado. Ou lá nos Estados Unidos você pode fumar, mas aqui no Brasil não. E agora nos Estados Unidos, em algumas igrejas você pode fumar, em outras não. O que é que a gente faz? Foi mais ou menos essa pergunta que gerou toda a discussão do primeiro grande concílio. O primeiro encontro dos líderes cristãos que aconteceu em Jerusalém, ainda quando estava se debatendo todas essas coisas, mas como que a gente vive então, né? Tem alguns judeus, tem alguns pagãos, tem alguns que seguem religiões completamente loucas, tem algumas que sacrificam até crianças, tem umas que sacrificam como judeus, mas sacrificam a outros ídolos. Tem uns que fazem circuncisão, tem outros que não. Não, Paulo, vem cá. Barnabé, vem cá. Pedro, Tiago, João no barquinho não. Tá? Mas vem todos para cá e vamos conversar e ver como é que a gente faz. E lá em Atos, no meio do livro de Atos, eles chegam assim de conclusão. Porta-voz da época, Dr. Tiago, vira e fala: irmãos, nós chegamos a uma conclusão de como que nós vamos nos portar então, já que não há mais lei. Já que nós, judeus, vivemos sim sob a lei por causa da nossa cultura, mas agora tem pagãos vindo. Nós vamos ter que conviver juntos. O cristianismo é supracultural. O cristianismo, ou seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, é além da cultura. Então, o nosso padrão vai ser o seguinte. Nós pedimos a vocês, pagãos, que se abstenham de comidas oferecidas a ídolos, de animais estrangulados, que isso era uma coisa horrível para os judeus, e de sangue, e também de porneia. Só. Esse é o único padrão que nós temos pós-Cristo. Então, sarapatel, se você vai cumprir a lei cristã, joga fora sarapatel. Não come mais nenhum tipo de sarapatel. E você vai ter que começar a olhar como os animais são mortos. Tá? Se eles forem mortos estrangulados, não. Acarajé lá na Bahia, dependendo de como a pessoa ofereceu ou não, também cuidado, porque de acordo com o primeiro concílio de Jerusalém, você não deve comer acarajé oferecido a Exu. E joga fora todas as suas playboys, corta Multishow, GNT, HBO, e para de ir para Bacanal. A gente se encontra na próxima reunião na casa do Tiago e da Luana, ou então do Daniel e da Débora. E a gente continua vivendo. Foi mais ou menos isso. E a cara que vocês estão olhando para mim foi mais ou menos a cara que os irmãos judeus também devem ter olhado para Tiago de... Só isso? Não, pera lá. Não, eu não posso comer lagosta, eu não posso comer camarão, eu não posso comer porco. E você está me dizendo que esse cara aqui vai poder comer porco na minha frente? Comer porco é um sacrilégio. E ele, não, comer porco é a melhor comida, uma costelinha de porco ali no Capital Steakhouse, meu amigo, lindo. Como que eu não posso comer só porque você vai se ofender? Você que cresça. Para de besteira, você é fraco. Eu não sou judeu. Eu sou grego. A minha cultura é superior à sua, essa culturazinha judaica. E essas guerras começaram. Porque em cultura, vocês não têm como imaginar como cultura molda quem nós somos. Só quando você chega numa cultura que eles estão comendo coisas que para você são pets, que você cuida como filhos. Você chega no Japão,
Não é, Augusto? Augusto já tá aí? Chega no Japão, o cara vai te levar para um grande banquete servindo Yorkshire ensopado. Na China, é na China, né? Japão e China, Yorkshire ensopado. Aí você senta e começa a servir o que é para hoje? Cachorro. Não, comer cachorro? Como? Não, cachorro eu tenho na minha casa. Isso é um sacrilégio. E ele, não, é a melhor coisa do mundo. Prova, de jeito nenhum. Ou então, chega um americano aqui no Brasil e você oferece tacacá. E ele olha para aquele catarro sendo colocado na sopa e diz, vocês comem isso? Isso aqui é o que a gente descarta. Vocês comem. É gostoso, prova. Não de jeito nenhum. Cultura nos molda e nós estamos rindo, mas cultura nos molda mais do que nós estamos acostumados a realmente pensar. E é justamente nesse contexto de liberdade e de cultura e de nova vida em Cristo, querendo acertar, que Paulo chama a reflexão de um povo que era mais cosmopolita do que hoje nós podemos imaginar que Nova York é. O povo de uma cidade chamada Corinto. Corinto era passagem mercantil para praticamente tudo que se consumia no Império Romano. Tinha gente de todas as etnias que você possa imaginar lá e comerciantes. Sabe a área portuária de uma cidade? Sabe como é que é o porto de Manaus? Sabe o que rola lá? Isso era a cidade toda de Corinto. Tão bom e tão ruim quanto isso. Dependendo do que você faz no porto. Mas a cidade toda de Corinto era assim, línguas de todo tipo e deuses de todo tipo, porque cada estrangeiro trazia o seu deus, cada etnia trazia a sua forma de culto. E aí, um grupo de cristãos começa a se reunir lá em Corinto. Imagina, um cara que vem hoje aqui, ontem ele estava no Bacanal, lá com ele romano, ele estava lá adorando Deus Baco. E sabe que Bacanal vem de adorar Deus Baco. Era culto, né? Regado a vinho e muito sexo. Muito sexo e vinho, porque era prazer. Eles adoravam ao Deus Baco assim. Aí ele vem para uma reunião informal na casa de alguns cristãos e ele compreende a mensagem de boas novas de Cristo e fala, entendi. Eu estou fazendo errado a minha vida toda. Eu não preciso mais sacrificar ao Deus Baco ou a nenhum Deus. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, veio corporalmente entre nós, viveu entre nós, e Ele já fez todo o sacrifício necessário. Eu só preciso segui-lo. Isso por amor e não por obrigação, porque toda obrigação já foi cumprida por Ele. Entendi tudo. Beleza, semana que vem estou aqui. Só que durante a semana ele continua sendo corintiano. Não, ele continua sendo coríntio. Né, Tiago? Corintiano não é tão ruim assim, não. Só no dia de jogo. Ele continuava sendo de Corinto. Então o que ele faz durante a semana? Gente, vai ter uma reunião a Baco na próxima semana. E ele pensa, não, eu não creio mais em Baco. Mas as festas são legais. Eu vou. Né? Ninguém me falou que eu não posso ir. Eles só falaram que Cristo me salvou de todas as coisas. Então eu vou livremente, mas eu não vou adorar Baco. É só uma estátua. Tá bom. E vou para as festas. E lá tá a festona rolando e o novo cristão lá. Que festa fera. Porque a cultura dele era aquilo. Nada era ofensivo. Ele viveu aquilo a vida toda. E aí eles começam a ter problema de essas festas começarem a serem feitas por pessoas que estavam dentro da igreja, porque era natural para eles. E aí, certo dia, eles chegam numa das células da igreja batista de Corinto e chega lá, Paulo, o emissário de Paulo abre a porta, as luzes estão baixas, assim, luz stroboscópio, como é que é o nome? Tá lá rolando e eu e ele sai de lá dizendo, Paulo, nem te digo. Estão fazendo bacanal dentro da igreja agora.
E pior, o líder hoje dorme com a mulher do pai. E está todo mundo achando normal. Aí Paulo começa a escrever a primeira carta aos Coríntios, dizendo, vem cá, eu ouvi falar de vocês, que vocês estão aceitando coisa que nem o povo de Corinto aceita. Tem um cara de vocês, de dentro da igreja, líder, que está pegando a mulher do pai, e vocês estão achando isso normal? Que loucos vocês são! E aí, depois disso, ele fala as seguintes palavras, lá no capítulo 8. Porque lembra das carnes oferecidas a ídolos? Que também era um sacrilégio. Além dos bacanais, que o povo falou, para com os bacanais, por favor. Porque, assim, o seu corpo é mais que isso. Domingo que vem a gente vai falar sobre os bacanais, tá bom? E sobre o nosso corpo. Então, se você quer ouvir falar sobre como viver a sua corporalidade total com Cristo, venha domingo que vem. A gente vai falar sobre corpo. É por isso que a gente vai ter o balé lindo e maravilhoso mostrando o corpo. Elas vão estar vestidas, eu prometo. Nós não cremos nisso aqui, não. Mas então Paulo também lidava com esses problemas. E chega também a questão de comida, e essa guerra entre comida. Você come porco e você não come. 1 Coríntios 8, Paulo diz o seguinte. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Mas o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Sabe o que estava acontecendo? O povo de Corinto, o povo pagão, vocês vão ser pagãos só por hoje. Tá? O povo pagão estava olhando para o povo judeu, dizendo como a gente falou ainda agora. Assim, vocês não conhecem, vocês judeus, vocês não têm conhecimento. Nós temos filosofia. Você sabe o que é filosofia? Você não sabe nem soletrar filosofia. Nós somos sábios, nós somos ilustrados, nós podemos comer qualquer coisa. Você nunca ouviu falar em Pedro, quando ele desceu lá o lençol e Deus disse para ele, mata e come. Vocês ainda estão vivendo na Idade Média. Isso aí é bem antes da Idade Média, né? Mas nós já estamos no iluminismo. Né? Nós somos ilustrados, nós não somos esse povinho de vocês. E Paulo dá uma chapuletada no povo pagão, nos coríntios, nos corintianos. E diz, vocês acham que vocês conhecem alguma coisa? Conhecimento pode trazer muito orgulho, mas é o amor que edifica. Eu posso abrir um parêntese, dar uma pausa. Muitos de nós cristãos, depois de algum tempo caminhando com Cristo, nós temos uma tendência a ter um orgulho santo de eu não sou assim. Eu sou diferente. Eu conheço as Sagradas Escrituras e sei que não devo me portar desta forma. Infelizmente, esse homem que veio do mundo agora não conhece as Sagradas Escrituras. Ele ainda faz essas coisas. E aí nós nos colocamos numa posição de superioridade e começamos a olhar para os outros de cima para baixo, dizendo, coitadinhos de vós. Vós não sabeis o que eu sei. Mas algum dia talvez vós venhais a descobrir as verdades bíblicas e assim talvez vós sejais salvos. Quando vocês forem como eu. Paulo diz, conhecimento traz orgulho, amor edifica. Paulo não está dizendo esqueça o conhecimento. Paulo não está dizendo continue sendo burro. Paulo não está dizendo ignore a faculdade, ignore a Bíblia. Não. Só Paulo está dizendo, em vez de só conhecimento, coloque amor antes. Porque de nada adianta saber a letra, porque a letra mata, mas o espírito e o amor vivificam e edificam. Então, só como parênteses, se você faz parte da comunidade viva, se você não faz, se você faz parte de outra igreja, talvez na sua outra igreja seja incentivado você subir no pedestal e olhar para os outros como superior, por favor, volte para lá se você quer fazer assim. Aqui na comunidade viva, nós não enfatizamos você ser melhor que os outros. Você é no mínimo igual.
talvez você precise se olhar como pior. Talvez você precise lembrar do que Robles falou semana passada, dizendo: eu sou servo. E um servo não é melhor que o seu senhor. Ele é igual. Então coloque de lado esse conceito dos pagãos corintianos. Paulo continua. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Você já leu esse texto alguma vez na sua vida? Sim. Paulo está deixando muito claro e tirando essa concepção neocristã, neopentecostal, qualquer coisa que você queira, de que cada bibelô na sua casa é um espírito e, portanto, você tem que arrancar o quadro bibelô e jogar fora. Tá, se você quiser jogar fora um bibelô, jogue porque você não quer mais ele, mas não jogue porque tem um espírito dentro, porque não tem isso. Mas vamos ver o que Paulo está falando. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, olha a ironia de Paulo, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, lembra de César que se chamava de Deus e Senhor sobre todos? Para nós, porém, há um só Deus, um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, a consciência fica contaminada. Quantos de vocês conhecem cristãos que vieram do candomblé, ou vieram do espiritismo, ou vieram até mesmo do catolicismo? Eles são cristãos, mas tem alguns católicos que em algum momento na vida decidem mudar de tradição. Continuam cristãos, mas mudam de tradição. Quantos de vocês conhecem pessoas assim? Muitas vezes, como os de Corinto, nós tratamos com desdém a concepção dessas tradições cristãs ou pagãs de que naquela imagem existe poder ou existe alguma divindade. Paulo está dizendo, nós sabemos que não reside divindade alguma ali, porque existe somente um Deus, um só Senhor, Jesus Cristo e o Pai. Mas ele diz, nem todos têm esse conhecimento. E não tendo esse conhecimento, a consciência daqueles que já participaram dessa realidade é fraca, é frágil. Não é fraca de pior, mas é fraca de frágil, facilmente quebrada e facilmente escandalizada. E olha o que ele diz então. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço dos fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, frágil, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência frágil deles, peca contra Cristo. Vamos lá. Muitos de vocês têm muita liberdade, e alguns que não têm, talvez precisem aprender mais a liberdade em amor. Mas muitos de nós temos muita liberdade de viver muitas coisas da nossa cultura. E cada vez mais, graças a Deus, a cultura brasileira e os cristãos brasileiros estão se acostumando a se envolver e engajar culturalmente. Eu aqui na Comunidade Viva sou o primeiro a dizer que existem dois tipos de música. Música boa e música ruim. E existe muita música ruim no meio evangélico, no meio gospel, e muita música boa no meio não
gueto evangélico. Além disso, aqui na Comunidade Viva, você nunca vai ser disciplinado por tomar uma caipirinha, mesmo que ela não seja oferecida a ídolo nenhum. Porque a Bíblia claramente não condena a bebida alcoólica, condena a embriaguez. Mas o que Paulo está falando aqui é que mesmo sendo livres, mesmo nos engajando culturalmente, como essa igreja em Corinto estava até o talo de engajamento cultural, a nossa liberdade é limitada pelo escândalo do nosso irmão. Você ouviu o que eu disse? A nossa liberdade é limitada pelo escândalo do nosso irmão. Logo, se o meu vinho escandaliza o meu irmão, você vai ouvir daqui a pouco Paulo dizer que eu nunca mais beberei vinho. Ah, Winston, mas esses irmãos têm que crescer, para com isso. Tu acabaste de falar que a carne oferecida a ídolos não mata ninguém, que o meu vinho não vai matar ninguém. E, que negócio é esse? Quer dizer que agora eu vou ter que... Quem cuida da minha vida sou eu, o outro não tem nada a ver com a minha vida. Você já ouviu isso quantas vezes na sua vida? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Sim, você é livre. O normal da liberdade é eu faço o que eu quero. Esse é o normal da liberdade. Essa liberdade você vê em qualquer esquina de Manaus, em qualquer lugar do mundo. Se não for um país comunista ou ditatorial, você faz o que você quiser. Não, nos Estados Unidos também você não pode fazer o que quiser, que se você tirar roupa em público, você vai preso. Então, mas na Suécia, se você aguentar o frio, você tira a roupa e anda em público. Porque você é livre. Em alguns lugares do mundo, você pode cheirar o que você quiser, talco e coca, em alguns bares. Nos Estados Unidos também, em alguns lugares agora. Você é livre, você pode fazer. Assim, eu não quero escandalizar você não, meu irmão, mas até mesmo sendo cristão, você pode. Vem domingo que vem para você ter o complemento desse você pode. Por favor, não falta domingo que vem. Porque eu não quero que você saia daqui dizendo, Winston liberou geral, meu amigo. Vamos lá, zona portuária, hoje à noite. Uau! Não, você vai estar perdendo o outro capítulo. Por favor, espere para ir para lá semana que vem. Que aí você vai protegido. Tá bom? Mas, se a minha atitude faz o meu irmão frágil cair, eu me afastarei daquilo por amor ao meu irmão frágil. Esse é o princípio número 1 da liberdade em Cristo. A minha liberdade para onde a fraqueza do meu irmão começa. Isso significa, se você gosta de beber, nós temos irmãos nossos que tiveram quase as suas vidas destruídas por causa do alcoolismo. Eles são frágeis para o álcool. O álcool em sua casa, quando você os convida para um café, café, sim, com whisky dentro do café. Ou quando você os convida para um churrasco, aquela cervejinha básica, chopp, sem preconceito. Ou para aquela macarronada com 2 dedos de vinho. Isso pode ser o início do fim do irmão que você diz amar. Olha o que Paulo fala, continuando em 1 Coríntios 10. Tudo é permitido, meus irmãos, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Você está vendo qual é o princípio número 1 de liberdade em Cristo? Não existe mais, Maguinho, você não pode. Não, é sério, gente. É sério. Em Cristo foi cumprida toda a lei e para que nós sejamos aceitos por Deus,
Nós não mais dependemos da lei, mas nós dependemos de um sacrifício que foi feito em Cristo Jesus, nosso Senhor, há 2000 anos atrás e nunca mais acontecerá de novo. E glória a Deus por isso, e nós somos totalmente livres. Mas a nossa liberdade em Cristo é em amor aos nossos irmãos. Logo, mesmo que tudo seja permitido, eu não vou buscar o meu próprio bem, mas sim o interesse dos outros. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Eu não quero ser responsável pela condenação de nenhum irmão ou amigo meu frágil. Portanto, eu limitarei a minha liberdade por amor aos outros. Portanto, a liberdade anormal é a liberdade que se limita por amor. Aquele papo de crente não faz isso. Sim, existem muitas coisas que crente evangélico, cristão, outros codinomes que o povo usa aí, não fazem. Principalmente pela boca de Cristo. Tipo aquele papo, ouviste o que foi dito, não adulterareis? Eu, porém, vos digo que se vocês olharem para uma mulher com desejo, vocês já pecaram. É mais ou menos por aí. Mas nós somos livres em Cristo. Porque Paulo diz que tudo nos é lícito. Claro que ele completa, nem tudo convém. Mas o nosso limitador é o amor que nós temos pelo nosso irmão fraco. Provavelmente muitos de vocês, como eu, fazem parte desse grupo de irmãos frágeis, que tiveram as suas vidas marcadas e cicatrizadas, se assim eu posso dizer, por liberdade não assistida e não bem contornada. Talvez para você hoje ouvir que em Cristo somos todos livres para fazer qualquer coisa, e tudo é lícito, seja doloroso, como muitas vezes é para mim, pelas marcas que você carrega em seu próprio corpo, pelas liberdades. Eu preciso afirmar para você que em Cristo Jesus não há mais condenação. Sabe por quê? O fenômeno que acontece em Cristo é justamente um fenômeno de perdão e justificação, em que não pelos nossos atos, nosso passado, ou pelo que efetivamente fizemos, ou até mesmo o que venhamos a fazer, não é baseado nisso que nós somos justificados. Não é baseado nos nossos desejos que nós somos justificados ou condenados. É baseado no sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz, que foi derramado na cruz, aquele sacrifício. Não é lei, é graça. Mas como Paulo diz, não usem a graça para libertinagem. Usem a liberdade para que, como Paulo mesmo no fim diz, mas o bem de muitos para que sejam salvos.
Portanto, se você já foi machucado pela liberdade, eu posso talvez dar um bálsamo para você hoje, dizendo: isso já passou. Você pode ser livre até o limite do amor pelo outro. E se você é um desses fracos, alcoólatra, ex-drogado, ou alguém que já mexeu com pornografia e se enfiou por esse lado muito, ou alguém que mexeu com corrupção e precisa ficar longe de dinheiro, a liberdade externa de atos como uma bebida aqui, ou como um almoço com pessoas duvidosas ali, essa liberdade pode existir. Mas você, meu irmão, que é forte, ou diz ser forte, castre-se por amor ao seu irmão, porque nós somos livres. Aleluia. Mas nós amamos e devemos viver esse amor como servos daqueles que nós amamos.